Três minutinhos, tá, pessoal? Perfeito. Ô, Camila, deixa eu tirar uma dúvida com você. Pode tirar. Você vai dar uma visão geral do que a gente vai ter em cada dia, ou você vai querer que eu que fale o que a gente vai ter em cada dia, para você ficar mais assim participativa na nossa abertura? Eu posso falar até o É, término. Acho que é até mais interessante ao final, né, a gente comentar como que vai ser a proposta da jornada. da jornada, né? Porque eu acho que Hum, podia passar esse overview, né? O que que vai ter, quem vai ser os convidados, né? sim, eu acho que ia ser bem interessante. Uhum, porque aí o pessoal vai chegando, a gente vai comentando, eu vou falar mais, vou falar bastante aí dessa história da medida provisória, tá com o maior rock and roll, Que rock and roll, né. e é ótimo pra gente, porque tá dando o que falar, né, então aí chama bastante atenção para o tema. Eu até vou mostrar um slidezinho sobre isso. Vou dar Combinado. um compartilhar a tela aqui e vou mostrar, porque aí fica mais fácil para o pessoal entender. Quer colocar? Pode. Saúde! Obrigado. Não, isso não é resfriado nem nada, é meu charuto, viu? Isso é do charuto, viu? Tem que Um ter esse breve momento de cuidado, né? silêncio, assim, suspense no ar. Pois é. Não, é bom agora avisar sempre quando a gente tosse alguma coisa o que é, porque senão fica todo mundo preocupado. O Embora problema aqui é não que tem quando problema. começar a andar em aeroporto, vão ficar pegando nossa temperatura, né? Então, É verdade, é verdade. para quem tem algum pigarro, alguma coisa, vai ficar todo mundo olhando feio. Nossa Sem vida vai ser andar de máscara, né? Por aí. Não adianta, é a nova moda. Vou ter que comprar máscaras com cores diferentes para combinar com os meus lenços e pronto, para ficar mais assim interessante, porque olha, eu já vi até máscara no formato de bacon, é muito engraçado. Bom, baixa o formato de Não sei o bacon, que 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 o pessoal maravilha, hein? não inventa.
Não, vai ser interessante fazer palestra, né? Com essas máscaras de bacon, né? Bacon, sabe Entendeu? assim? Que maravilha. Imagina, vai criar uma moda aí. Bom, já estamos com 51 participantes. Se vocês quiserem iniciar, a gente pode começar. Uhum. Maravilha. Aqui Bora. na minha região está oscilando um pouco, tá, Patrícia? Se Aham. na hora que eu comentar aqui com eles oscilar muito, você pode dar sequência, tá? Ah, tá bom, tá bom. Mas você vai dar um oizinho de abertura, né, Camila? Claro, Ah, vou dar perfeito. sim. Apareceu a Tá Camila. toda chique aí, com Fiz Ah, o demais. a suspense. marca do INF aí Pois atrás, é. olha só, então, Eu tá tinha ótimo. feito a marca Credilink para colocar também, mas só ficou em São Uhum. Lourenço. Eu voltei para o Rio, não trouxe, entendeu? Ficou lá, entendeu? Mas ficou bacana aí o fundo. Bacana. A gente usa esse fundo quando tá um pouco, né, assim, bagunçado, você põe um fundo para dar uma disfarçada, né? Camila, você coordena a hora que eu for falar, né? A Patrícia vai Eu, abrir para você. eu Tá abro para ok. você, pode Então chamar. tá bom. Podemos começar, pessoal? Vamos Vamos lá. lá. Pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem nesse cenário diferente que nós estamos passando. Vou até tirar meu óculos que está dando reflexo aqui para vocês. Sou a Camila do Instituto Febraban. Trabalho aqui na frente de desenvolvimento de conteúdos educacionais, desenvolvimento de jornadas educacionais. A nossa ideia aqui com essa live, mais uma live hoje, é discutir aí com vocês, comentar um pouquinho sobre a LGPD, dar uma visão aí 360 para vocês, também fazer o lançamento do nosso summit que vai vir num formato totalmente digital. Então nós temos uma construção de uma jornada. Após a live nós teremos alguns encontros também. Nós vamos falar isso mais adiante. Então primeiro boas-vindas a todos. Agradecer a participação da Patrícia Peck e do Mauro da Credilink. A Patrícia e o Mauro são os parceiros nossos aqui de longa data. Então, nós pensamos com carinho aí no desenvolvimento dessa live para vocês, para trazer algumas provocações e reflexões de quais são os impactos da LGPD, até mesmo essa discussão da prorrogação, né, para 2021. Então, a Patrícia Peck é Head de Direito Digital e sócia, né, do PG Advogados, especialista em Direito Digital. O Mauro é CEO da Credilink, então nós combinamos aí um bate-bola, uma conversa bem informal aí sobre esse tema, uma conversa bem amistosa, para que vocês possam tirar todas as dúvidas que vocês tiverem nesses 50 minutos. Então, a ideia é discutir um pouquinho, debater o que está acontecendo, e eles vão nos ajudar nessa jornada aí a entender o que está acontecendo em termos da LGPD e algumas aplicações. Tá bom? Eu vou mediar aqui para vocês, vou acompanhá-los. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, por favor, direcionem pelo chat do seu lado direito. Vocês podem direcionar as perguntas por lá. E eu vou mediando, né, compilando as perguntas para devolver para a Patrícia e para o Mauro. Tá bom? Perfeito, Patrícia, Camila. Mauro, bem-vindos. Com vocês, eu vou Obrigada. fechar o meu vídeo aqui, vou deixar só vocês, tá? Ah, tá ótimo, perfeito. Bem, primeiro agradeço essa oportunidade, mais uma agenda aqui com o INFE-FEBRABAN, e estamos aí trazendo para vocês, né, via
online. Esse debate inicial é para a gente fazer esse kickoff para a agenda do Summit, que vamos ter alguns encontros para trabalhar algumas temáticas relacionadas à transformação digital, ao compliance e como que estamos fazendo tudo isso para um ano que estamos assistindo o mercado financeiro e o próprio cidadão precisando utilizar das ferramentas tecnológicas para superar um momento tão difícil como essa crise. Não é mesmo, Mauro? Nós aqui, cada um, né, no seu home office, né? Isso. Eu e você, e vivemos não só o Brasil, o planeta, né, nesse desafio do isolamento social. Eu tenho muitos clientes que são instituições financeiras que cresceu a demanda, os pedidos para que a gente auxiliasse na temática de contratação eletrônica, porque a gente sabe que está mais difícil que as pessoas possam presencialmente assinar documentos e assim por diante. Tem cartórios que avançaram em poder fazer toda essa tramitação mais digital, e nós vimos aí que tem toda essa questão de poder liberar crédito para as pessoas e esse desafio, né, de fazer a consulta das bases de dados, que é um assunto que eu já vou pedir para você conversar mais, né, por conta da CredLink e todo o trabalho que você realiza e que acaba trazendo um benefício, né, para o país, uma colaboração não apenas com as instituições financeiras, mas com as autoridades brasileiras, que eu sei que você ajuda muito a própria polícia, né, com essas questões todas sobre a certeza da identidade das pessoas. E quando a gente protege a identidade das pessoas, a gente permite que alguém não seja agente no lugar que a gente não quer, né? Então eu vivo morrendo de medo de alguém virar a fake Patrícia Peck por aí, sabe? Eu tive um amigo que alguém criou um perfil no nome dele e ficava fingindo ser ele, interagindo com as pessoas. Ele era um médico renomado da cidade de Campinas e usava assim um chaveco, sabe, uma lábia para ficar abordando as pessoas, até ele descobrir que tinha uma pessoa que tinha criado o perfil com a foto dele, com o nome dele, com tudo que você possa imaginar para poder ficar fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, às vezes a própria pessoa só descobre que tem alguém fingindo ser você por aí até o dia que aparece um problema, não é, Mauro? É verdade, Só para a gente Patrícia. fazer o esquenta aqui da nossa live, né, do começo. Porque a gente ia falar de proteção de dados pessoais, e os dados sobre a pessoa, e alguém sair por aí, criar um cadastro com seu nome, um perfil, usar sua foto, seus dados e até fazer alguma coisa para perante os outros dar um golpe, tudo isso está relacionado. Sem dúvida. E nós, realmente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a PEC. É um assunto que sempre me fascina, realmente isso me fascina, o crédito, a informação, a educação financeira, que é uma coisa que realmente a CredLink, junto com outras instituições, debate muito. Num ano que nós esperávamos uma economia realmente aquecida, uma economia que estava num processo muito, muito positivo, acontecer tudo isso. Tá? Que está acontecendo. Agora, você estava falando, Patrícia, a respeito do contrato. Ainda assim, é muito interessante nessa era digital. Eu presencio isso lá na CredLink diariamente. As pessoas falarem: eu vou mandar assinatura, eu vou fazer a assinatura digital, depois eu te mando o contrato pelo correio. Como é que isso ainda acontece, né? Se já está fazendo o aceite digital, por que enviar o contrato pelo correio, né? Usos e costumes, é uma questão de cultura que a gente ainda tem que avançar, né? Mas você sabe que eu acho que é pior ainda, é a pessoa pegar a nota fiscal eletrônica, imprimir, carimbar, rubricar, depois digitalizar e botar no sistema do ERP, tipo um SAP, tá? Para poder fazer pagamento, porque aí ninguém merece digitalizar a nota fiscal eletrônica, concorda? É verdade. Não, e ainda tem gente que ainda tem aqueles arquivos que vai acumulando documentos justamente para ter o documento ainda físico, né? Quando não é mais necessário nenhum documento físico. Exato. Nós sabemos disso.
Tá? Exato, e sabe que um dos assuntos que a gente vai trabalhar quando a gente fala de LGPD, que é essa história do legado que você está comentando, que a gente fica tendo esses arquivos, eles viram assombração. Por quê? Porque papel não conta por onde passou, não deixa rastro. E aí, se o papel sumir, se o papel vai para cá, se o papel vai para lá, isso numa lei nova que tem multa alta, pode significar, se você tem um vazamento com esse legado todo de papel, pode ser uma dor de cabeça danada, enquanto que uma plataforma mais digital, você consegue trabalhar melhor alguns mecanismos de controle, de backup, de rastreabilidade. Então, assim, uma grande oportunidade que eu vejo que as instituições estão tendo para se livrar um pouco dessa cultura do papel, do legado de papel, primeiro, a própria LGPD. Segundo, é agora essa história da pandemia, com a crise do Covid, dizer assim, vamos de uma vez por todas, se livrar de papel, se livrar de carimbo, vamos para a transformação digital. Dentro disso, uma pergunta que eu te faço. O que vale mais perante o juiz, o papel ou o digital? Então, vai valer o que for o original. Então, a palavra original é a mais importante para o juiz. Então, o que vai acontecer? Quando você tem a prova que é a original, ela tem autenticidade e integridade. Você pode ter um papel e ele não é o original. Se eu pegar um e-mail e eu imprimir, eu tenho um papel e ele não é um original. Só para dar um exemplo. Se eu pegar um contrato assinado e eu digitalizar, eu tenho uma versão digitalizada, mas não é o original. Então, assim, a gente sempre tem que tentar buscar, quando a gente está trabalhando com prova, de qual que é o meu original. Claro que se eu não tiver a chance de ter o original, pelo menos eu tenho que ter alguma evidência, eu tenho que ter alguma coisa que ajude a mostrar que aquele fato ocorreu. Mas o ideal é buscar o original. Então, não é pensar o suporte, mas é pensar qual é o original, né? Começou lá no digital ou começou no físico? E evitar os Frankensteins, né? Que é essa mudança de suporte. Mas eu queria pegar um gancho, porque a gente vai contextualizar para todos como vai ser a jornada e dizer que a gente está num momento muito importante. Primeiro, falar sobre a própria LGPD, porque a gente vai explicar isso no Summit e ele está imperdível. Nós temos uma legislação que é de 2018, que nós tivemos, primeiro, 18 meses de prazo, prorrogado para 24 meses de prazo, com previsão de entrar em vigor em agosto de 2020. E aí o que acontece? A pandemia. E com a pandemia, aumentou todas as vozes, os pleitos, para se conseguir mais prazo, né, mais prorrogação. Esse pedido não é de agora. No final de 2019, como não tinha sido instituída a autoridade de proteção de dados pessoais, que é a ANPD, muitas instituições diziam que não deveria entrar em vigor a LGPD sem ter a autoridade específica, que é a ANPD. Então, já havia um pleito junto à Câmara e o Senado do ano passado pedindo que tivesse uma nova prorrogação. No entanto, houve uma sessão na Câmara e que estava a deputada Bruna Furlan e ela defendeu, junto com outros deputados, como Orlando Silva, entre outros, que não deveria prorrogar, que era uma vergonha para o Brasil, traria impactos econômicos internacionais, nós não conseguiríamos entrar na OCDE e uma série de outras repercussões e que a gente devia manter o prazo de entrada em vigor. Então, esse foi o final de 2019 para a gente ter um apanhado aí de timeline. E aí chegamos em 2020, muitas instituições estão com seus projetos de implementação e a gente tem a pandemia do Covid-19 e isso, claro, gera um impacto econômico também gera uma problemática de recurso humano, de prazo, de prioridade e começa esse debate sobre a prorrogação novamente. Eis que toma força o projeto de lei, que é o PL 1179, que foi apresentado pelo senador Anastasia, com o apoio do presidente do STF, o Toffoli, como um pacote de medidas emergenciais de direito privado por conta da pandemia. O assunto do pacote do 1179 traz lá mais de 15 medidas emergenciais. Uma delas é a prorrogação da LGPD
muitos de vocês podem já ter ouvido falar, ele foi votado numa sessão unânime do Senado no dia 3 de abril de 2020, está recente, e prorrogou, né, naquela sessão a LGPD para janeiro de 2021, com as sanções indo para agosto de 2021. É o suficiente para mexer na lei? Não, porque o Senado precisa depois da aprovação da Câmara, dos deputados, e a sanção presidencial. Eis que, no mês de abril, sai lá do Senado 1179, é remetido para a Câmara dos Deputados e fica lá. Então, ele sai do Senado e fica lá na Câmara, e estamos com toda essa discussão política, é um duelo entre o Executivo, entre o Legislativo, e estamos com um problema de governabilidade do Brasil. O que acontece no dia 30 de abril, ao calar da noite? A medida provisória que ninguém estava imaginando que poderia sair ali da própria Presidência da República, a 959, que traz o pacote de pagamento de benefícios emergenciais, que é para pagar os benefícios emergenciais, e junto, que a gente chama de carona legislativa, colocam mexer no prazo da LGPD. Isso acontece dia 30 de abril, na véspera do feriado do Dia do Trabalho, às 19 horas. Assim, é emocionante. Isso é quase a série LGPD Netflix, assim, praticamente, para a gente poder entender a emoção que está rolando nessa história aí da queda de braço do Legislativo e do Executivo. O que fala nessa medida provisória? Ela diz que, então, o prazo da LGPD sai de agosto de agora de 2020 e vai para o dia 3 de maio de 2021. Então, ela atropela o PL 1179, que estava para ser julgado ali na Câmara, e deixa os deputados, assim, todo mundo olhando o que foi que saiu do Executivo dessa medida provisória. Ela passa a ter, então, essa prorrogação, porque a medida provisória começa a exercer efeitos, ela tem 60 dias, mais 60 dias, 120 dias de validade, sendo que ela precisa ser transformada em lei. Então, se ela não for transformada em lei, ela cai, e aí, então, volta de novo o que estava antes. Então, ela vale até 29 de agosto, né, praticamente desse ano, e aí estamos agora pensando aí, vendo o que vai acontecer. Vai ficar o prazo do 1179, vai ficar o prazo da medida provisória 959, o que vai acontecer? Aí eu vou mostrar rapidinho uma tabela para vocês, aqui compartilhando a tela, porque na hora que entrou a medida provisória 959, gente, abriu a porteira. Por que abriu a porteira? Porque a MP permitiu emendas não só sobre a prorrogação, mas até sobre o texto da lei. E do dia 30 de abril, às 19 horas, até segunda-feira, que foi ontem, que foi o prazo para encerrar as emendas, no dia 4 de maio, sabe quantas emendas foram apresentadas? 126 emendas. É de cair o queixo. Você fala, meu Deus, 126 emendas. Apareceram assim, ó, no final de semana do Dia do Trabalho. Quem é que acha que o pessoal não estava trabalhando? Trabalhou pra caramba nesse final de semana. Então, só para mostrar aqui para vocês rapidinho, vou dar um share screen e vou pegar aqui. Tem uma telinha rápida de PowerPoint. Está dando para ver, Mauro? Você está vendo aqui a telinha? Estou vendo. Né? Estou então, vendo. Tá. Então, aqui mostra que a 959 trouxe 126 emendas. Delas, 46 estão falando da LGPD. Dessas 46, 28 estão dizendo que tem que tirar a LGPD da medida provisória, porque não tem nada a ver o né com CRE. Como é que escreve sobre a LGPD numa medida provisória que era pagamento dos benefícios emergenciais? Aí, uma das emendas fala que tem que prorrogar para agosto de 2021. Falou que em maio, gente, joga para agosto de 2021, ganha logo mais um ano aí nessa bagaça, nessa história. Aí 5 emendas estão dizendo para manter o prazo esse ano, ou seja, voltar a LGPD para agosto desse ano, para desespero geral, porque está todo mundo acreditando que vai para o ano que vem. Oi, Mauro, pode falar. Você acha que as empresas elas têm condições, muitas, antes da pandemia já não estavam preparadas, você imagina agora
se elas vão conseguir... Quer dizer, a CredLink não tem esse problema, que nós temos uma excelente assessoria, que é a sua assessoria, que nós já temos governança, já temos tudo dentro da empresa a nível de LGPD. Mas as empresas em si, muitos varejistas, inclusive, falavam comigo, Mauro, eu nem sei o que é essa lei, tá? Varejistas. Então, Mauro, você mas imagina... esse é o ponto, eu concordo com você. Muita gente não se planejou, não se preparou, mas a lei não é de hoje, a lei é de 2018 e foi dado 2 anos de prazo. Pois é, mas igual imposto de renda, o pessoal entrega no último momento, né? Sim, sim. E aí o que vai acontecer, né? Claro que a gente pode dizer que tem que ter autoridade, a NPD. A NPD pode começar e dar uma aliviada na fiscalização, pode, ao invés de jogar multa direto, jogar advertência. Então, um grupo daqui, que é o mesmo grupo que apoia a 1179, que está aqui, ó, alteração conforme o 1179, que a vigência começa em janeiro, e que as sanções só possam ser aplicadas em agosto de 2021. Ou seja, já começa a vigorar a lei em janeiro do ano que vem, ganha 4 meses de prazo, sai de agosto desse ano para janeiro, só que as multas só possam ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Então, isso ajudaria esse grupo que ainda não terminou de implementar a legislação, tá? Aí tem aqui as emendas que estão querendo que mantenham 3 de maio, tem aqueles que estão querendo que só haja prorrogação da aplicação da sanção, que mantenha a entrada em vigor esse ano. Aí tem ainda aqui uma, por exemplo, Mauro, que vai te agradar, que quer que deixe claro no artigo 4º da lei que não se aplica a proteção de dados pessoais para pessoa já falecida. Porque às vezes as pessoas ficam perguntando sobre isso, se protege o dado do morto ou se não protege o dado do morto. Pois é, isso inclusive eu ia te perguntar sobre isso, né? Então, nossa interpretação é que não protege, porque o GDPR não protege, mas a nossa lei não escreveu isso claramente. Porque como você tem na LGPD consentimento, como é que eu vou pedir consentimento para o morto? Não faria o menor sentido eu falar de consentimento e de exceção de consentimento falando de dado de morto. Né? Mas aí eles estão pedindo para escrever isso expressamente dentro da legislação para não haver dúvida quando bater numa autoridade ou no judiciário. Aí aqui tem outro também que fala, ó, alterar para manter a entrada em vigor em agosto de 2020 e incluir um dispositivo para obrigar que seja nomeada a autoridade de proteção de dados e o conselho ainda antes de agosto de 2020. Tem 2 emendas nesse sentido. Eu acho assim que temos que correr, mas realmente não adianta só prorrogar a lei e não sair a autoridade. Alguma coisa tem que ficar amarrada uma na outra. Aí tem alteração para manter... Oi, pode falar, Camila. Temos algumas perguntas, posso vamos. Eu só vou terminar a última linha da tabela. Aí aqui, alterar para manter a entrada em vigor em 2020 e as sanções virem para maio de 2021. Então, olha só o rock and roll que nós estamos vivenciando. Pode falar, Camila, traga as perguntas para nós. Vamos lá, já começamos. O pessoal está aquecendo aqui as turbinas, já temos algumas perguntas. A Carmen de Queiroz perguntou como fica o caso do princípio da publicação por conta do prazo? Então, justamente, nós estamos com toda uma discussão, foi muito boa a pergunta da Carmen, porque há discussões de vícios relacionados à medida provisória com relação a essa mistura temática, há discussões com relação à parte do princípio da própria publicação, né? Quando você pensa que ela saiu no dia 30 de abril, e aí nós temos o 1º de maio do feriado do trabalho, com contagem de prazo a partir daí. O que acontece é que a gente está vivendo esse período diferenciado da pandemia, o que gerou, inclusive, toda uma questão de você provocar uma aceleração, de você ter que fazer votação de medida provisória num prazo menor até do que o próprio dos 45 dias que você tranca, você tem um regime de urgência, né? E aí agora você tem para esse ano, devido à pandemia, ainda um prazo menor do que esse para poder fazer a tramitação de medida provisória, né? Então, assim, tem uma série de discussões, a gente está meio que fazendo algumas coisas aqui no Brasil de engenharia,
legislativa e tá com exceções ou com justificativas todas devido à pandemia. Se você olhar a exposição de motivos e as explicações até agora que defendeu a nota técnica que justifica a MP 959, ela justifica todo em cima da pandemia e ela ainda fala que visa evitar uma situação de insegurança jurídica da legislação de proteção de dados pessoais. Só que, a meu ver, quando você traz 46 emendas com toda essa salada mista aqui de assuntos da LGPD, você está trazendo insegurança jurídica. Ninguém mais sabe, por enquanto, nesse momento, quando que entra em vigor a LGPD, né? Quando alguém pergunta para você, afinal de contas, quando é que vai entrar em vigor? Você fala, bem, né? Em princípio, agosto de 2020, porque aqui tem um monte de pedidos para ser agosto. Se o 1179 for aprovado agora mais rápido do que a própria MP 959, é capaz dele jogar para janeiro. Aí a MP vai andar, vai ser aprovada, pode jogar para maio, mas se alguma emenda que entrou da MP alterar e for aceita, for acatada pelo relator da medida provisória, pode tanto trazer para janeiro, como pode jogar para maio, como pode ir para agosto de 2021. Olha que loucura! Agora, Camila, antes de você fazer a pergunta, eu queria até falar com a Patrícia, pensando no seguinte, falando das instituições que necessitam das informações, nós temos que admitir que com essa pandemia também mudou a questão do crédito, né? O crédito também ficou diferente. Então, cada vez mais as instituições, tanto do varejo quanto as instituições financeiras, elas precisam ainda ter mais segurança para confiar e conceder no crédito, porque nós estamos vendo na CredLink uma mudança de comportamento geral, a nível de consulta, a nível de consumidor, a nível daquilo que realmente está se fazendo em termos de crédito. Então, você não acha que realmente é necessário ter essa prorrogação para que haja um período de adaptação das empresas e desse novo momento de crédito, porque as fraudes, nós temos percebido que elas também estão crescendo em cima dessa pandemia. Em cima da pandemia está se tirando muito proveito a nível de fraude. E nós estamos vivenciando isso dentro das nossas informações. Ô, Mauro, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. A grande questão é que muitas das justificativas de tratamento de dado pessoal estão mais bem resolvidas dentro da LGPD. Por exemplo, no seu caso, quando você explica que é tratado um dado pessoal na exceção do crédito, que está lá no artigo 7º, isso está dentro da LGPD. Isso não está escrito claramente numa outra legislação. Então, se a LGPD está vigorando, se alguém vem questionar, você diz, não, eu estou na exceção do consentimento pela LGPD no artigo 7º. Conforme essa legislação não está vigorando, toda essa camada de justificativas claras do porquê que as instituições precisam tratar dados pessoais sensíveis, a gente não tem bem escrito, porque as nossas outras leis que falam sobre dados pessoais são muito genéricas. A gente tem alguma coisa em Constituição Federal, em Código de Defesa do Consumidor, no Decreto do Comércio Eletrônico, no Marco Civil da Internet e no próprio Cadastro Positivo, mas especificamente deixando claro quem é o controlador, quem é o operador, quando eu trato um dado pessoal para combate à fraude, que eu estou usando, de repente, até alguma informação mais sensível, que pode ser biometria, reconhecimento facial, para poder ter certeza que a pessoa é a pessoa, quando eu faço score com algoritmo, tudo isso são artigos que ficaram bem detalhados na LGPD. Isso não está em nenhum outro lugar. Então, assim, no fundo, o que o mercado diz? É que a LGPD traz um framework jurídico que ajuda muitas das operações que as instituições já realizam. Talvez o medo das instituições se eu não tiver terminado de implementar tudo ainda, a multa da LGPD é muito alta. Então, por isso, uma grande parcela defende
prorrogar a aplicação da multa, da sanção, para ela só acontecer quando tiver com a autoridade estabelecida. E a autoridade não vai conseguir sair esse ano, precisa de orçamento, precisa de indicação da diretoria. Mas a entrada em vigor da lei, a gente tem mais de 107 países que já possuem lei de proteção de dados pessoais estabelecida. Então, só para dar um exemplo, dados de saúde. Hoje, muito o RH está tendo que ter dado de saúde do funcionário e da família do funcionário, para saber se manifestou ou não algum sintoma de Covid, se a pessoa tem que ficar em quarentena, isolamento social, para isso e para aquilo. Essa justificativa tem lá exceção de consentimento por cumprimento de contrato de trabalho. Essas explicações estão na LGPD, não estão em outra lei. Ok. Entendeu? Só É isso comentando que tem aqui essa relevância. Pode falar, Camila. Só comentando aqui com vocês, fiz uma pesquisa rápida, uma enquete rápida com todo mundo, sobre quais são as maiores dúvidas em relação ao LGPD, né? Uma boa parte comentou que a dúvida é no aspecto jurídico, uma outra parte também é de implementação. E aí, aproveitando também, o Diego trouxe uma pergunta interessante. Ele falou assim: penso que o governo federal e a Caixa não estão preparados para cumprir a LGPD dentro dos APPs, utilizados no auxílio emergencial. Por isso, a preocupação com a inclusão da MP. Como você pensa em relação a isso? Como vocês veem isso? Patrícia, antes de você falar da parte jurídica, eu posso fazer um comentário da parte de crédito? Eu acho que do jeito que realmente foi feito, eu venho discutindo isso com muitas instituições financeiras e cartões de crédito, do jeito que foi feito esse auxílio emergencial, realmente nós temos até que parabenizar a Caixa, porque foi tudo de uma forma muito rápida. Tá? Nós vamos lembrar que a Caixa ela não cuida só do auxílio emergencial, ela cuida do Bolsa Família, ela cuida do seguro-desemprego. Então, nós também presenciamos isso, porque nós trabalhamos com alguns setores da Caixa Econômica, tá? E nós vimos que houve uma quantidade, umas solicitações enormes, e isso gerou realmente problema. Então, por um lado, tá? Realmente eu acho que a Caixa trabalhou muito bem nessa questão da pandemia e do auxílio emergencial. Pode realmente não ter apresentado as melhores soluções para poder conceder esse auxílio. Tá? Existem casos aí de pessoas, isso eu estou falando, o que eu observei no crédito, tá? Pessoas que não tinham carteira assinada e a Caixa concedeu o crédito. Tá? Concedeu o crédito, mesmo sem fazer uma averiguação que ela não tem a carteira assinada, mas ela tinha condições financeiras. E teve casos de pessoas que realmente necessitavam e que não foi fornecido. Mas aí, lógico, existe uma falha, que nós estamos falando de uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Agora, a parte jurídica pode dar o prosseguimento. Então, quando colocou ali, qual foi o último ponto da pergunta, Camila, sobre a MP, só para eu poder pegar o gancho do Diego de novo? Ele perguntou assim: por isso a preocupação com a inclusão da MP. Como você pensa em relação a isso? Então, mas qual inclusão? Tendo em vista que a Caixa Econômica, né, não está preparada para cumprir a LGPD dentro do prazo, né, utilizados no auxílio emergencial, por isso a preocupação com a sua inclusão na MP. Como você pensa em relação a isso? Não, então, assim, acho que a grande questão se você olhar, a LGPD é uma legislação de alto impacto. A gente deu 2 anos de prazo, era igual ao da Europa, da União Europeia. Na época, a gente já dizia que se a Europa levou 2 anos, o Brasil ia levar 4. Né? Quer dizer, a gente já falava isso. E se você não delimita um prazo limite, ainda mais pensando quem é instituição pública, economia mista e assim por diante, não vai ter prazo, porque sempre tem alguma outra prioridade e assim por diante. Então, em princípio, a legislação tem que iniciar a vigorar, porque quando ela começa a vigorar, que todo mundo sai correndo. No Brasil, a maioria dos líderes, sejam eles empresariais ou de órgão público, vai dizer: mas essa lei já está em vigor, eu já tenho que cumprir isso? Ah, não, ela só vai entrar em vigor no ano que vem, daqui a 2 anos. Ah, então a gente olha isso mais para frente. Então, essa mania de empurrar para frente, porque a gente ainda tem mais prazo. Então, na hora que ela entra em vigor, aí que todo mundo sai correndo para fazer aquilo que a legislação está exigindo. Isso é um problema do nosso jeito de fazer governança, do nosso jeito de fazer gestão.
Então, a lei realmente só vai ser aplicada como prioridade e entrar em orçamento de quem não tinha ainda feito na hora que entrar em vigor. Porque aí vai ter medo da fiscalização, medo da multa e assim por diante. Teve uma pergunta interessante que eu estava observando ali, dizendo, quando aplicar a multa, dado é dado, vai ser tudo considerado da mesma maneira. A gente tem um site que a gente vai falar, quando vocês acompanharem aqui o Summit, tem um site que mostra muito como é que está sendo feito dosimetria de multa nos países da União Europeia. Como é que você mede as violações de dados pessoais? Quando você tem um vazamento com tipos de dados pessoais que vão desde do nome, RG, a biometria, cartão de crédito e quando é uma volumetria menor, quando é só uma pessoa que está exposta ou quando tem 1 milhão de clientes expostos. Então, na hora de aplicar dosimetria, você vai analisar esse tipo de coisa. Nossa legislação trouxe alguns critérios de dosimetria no artigo 52. E, inclusive, o 1179, o PL 1179, está propondo que as instituições que tiverem aplicado a legislação ainda nesse período da pandemia e demonstrar que implementou a LGPD nesse período, que elas possam apresentar essa evidência caso elas venham a sofrer alguma violação ou aplicação de multa para o futuro, para ter uma diminuição da aplicação da multa, ou seja, aquele que não tiver deixado para depois, tiver conseguido continuar o seu projeto de implementação, mesmo durante esse período até a entrada em vigor da lei, isso ser utilizado como um benefício de réu, né? Ou seja, que o infrator possa utilizar isso para minimizar a aplicação de uma multa. Isso foi proposto também numa das emendas do 1179. Bacana. O Edinaldo Queiroz conhece o Mauro Melo, já temos uma pessoa que conhece vocês aqui mandando algumas perguntas. Ele perguntou o seguinte: como fica o relacionamento com parceiros já firmado anterior à entrada da lei? Isso é uma ótima pergunta. A maioria dos contratos já firmados vão passar por algum tipo de aditivo, se os parceiros têm algum compartilhamento ou tratamento de dados pessoais. Então, normalmente, você acaba criando um checklist para a área de compras ou de verificação de contratos, que você faz ali uma identificação se há ou não há tratamento de dados pessoais naquela contratação. E quem é que tem posição de controlador, quem tem posição de operador, ou seja, quem determina o controle do dado pessoal e quem está como um terceirizado só executando a tarefa. A partir daí, ou você vai, na renovação do contrato, já inserir cláusula específica de proteção de dados pessoais, ou você vai gerar um aditivo ou um anexo sobre proteção de dados pessoais. Lá no escritório a gente já trabalha com esse tipo de atualização por causa do GDPR, do Regulamento Europeu. Muitos clientes que são fornecedores de multinacionais já tiveram que passar por esse tipo de atualização. E com a LGPD entrando em vigor, vai ter também essa atualização de minutas contratuais entre parceiros. Patrícia, se for o caso, até não precisa responder agora, mas uma dúvida. Vocês estão fazendo toda a governança nossa da CredLink. A CredLink é uma empresa de informação de crédito e eu tenho a instituição como cliente nossa. Quando essa empresa assina um contrato com a CredLink, e a CredLink dá a informação para ele, na hora que ele usa essa informação indevida, eu também sou responsável por isso? Então, vamos separar todos os trechos aqui, vamos ver se dá para responder aqui, porque senão acho que é melhor a gente falar disso no Summit para explicar com mais calma. Pois é, eu acho também. Porque aqui é só o esquenta para o Summit, e também
Por isso que a gente tem um curso com o INFE-FEBRABAN, Mauro, que é o curso de formação de DPO, que tem bastante aula, várias horas. Você já sabe que nós já temos o DPO precisa, na CredLink, né? Exatamente, então, justamente, porque o curso, estou falando isso até para quem está nos assistindo, consegue detalhar, ele foi feito com o INFE-FEBRABAN, até para detalhar todas essas situações das empresas que são instituição financeira, de pagamento, de crédito, os buriôs de dados, tá? Toda essa operação do ecossistema. Por quê? Porque você acaba tendo esse fluxo de informação. Você detém um dado, o outro vem por contrato acessar, você dá um direito de acesso, ele faz uma consulta. Quando ele consulta, aquela informação é para uma finalidade. Quando você tem aquela informação, a lei fala de duas coisas. Eu tenho que ter legitimidade para ter aquela base de dados, que é a transparência, a legitimidade. Depois eu tenho que ter uma finalidade clara para poder tratar o dado. A finalidade que eu estou disponibilizando tem que estar compatível depois com a finalidade que o cliente vai usar. Pode acontecer um desvio de finalidade. O cliente vem consultar para proteção de crédito, combate à fraude, depois usa para outra coisa. Usa para outro fim. E nesse caso, pode responder agora. Então, mas aí a legislação traz a solução. Por isso que você tem que ter um contrato, o contrato tem essas regras, e aí no artigo 42 e 43 da LGPD diz que o controlador do dado, ele apresenta evidência, se tiver um ofício, uma notificação da autoridade sobre esse tipo de irregularidade, mostrando que houve culpa exclusiva do seu terceiro, do cliente. Pode ser o cliente, pode ser um fornecedor, pode ser o próprio titular, e aí então vai responder só aquele que fez o desvio de uso. Aonde você mostra essa evidência que você vai dizer, não, eu deixei claro que o dado estava disponível para aquela finalidade. Para o crédito, para a fraude, né? Exatamente. Isso. Então, é dessa maneira que você define o perímetro, de até onde vai a responsabilidade de um, começa do outro. Por isso que essa legislação, a gente diz que é uma legislação de evidência, de documentação, ela acaba exigindo arrumar essas regras, arrumar política, arrumar contrato, arrumar esses avisos, trabalhar esse educacional, essa orientação, para que a gente possa fazer negócios utilizando já essa nova governança da legislação. Ok. Temos mais uma pergunta aqui, foi do Ronaldo Sinha. Vieira, ele perguntou assim, as auditorias SOX e PCI irão ter que se adequar à LGPD, ou no caso de prazos, como multas ou sanções, serão as mais criteriosas quando ocorrerem desvios relacionados aos dados pessoais? Uma pergunta interessante aqui. A gente trata isso no curso do DPO também, né, para a gente poder explicar melhor. Já existe uma adequação assim, né? Desde o GDPR, o Regulamento Europeu, já houve uma atualização nesse sentido, porque muitas empresas abertas em bolsas e muitas instituições financeiras que estão sujeitas, né, a SOX e tudo, já estavam sujeitas ao GDPR desde quando entrou em vigor, em maio de 2018. A LGPD está chegando no pedaço agora. Né? Nós não somos quem está ditando a regra e a música, né? O Brasil está dançando a valsa dos outros. A LGPD é considerada uma legislação importada, feita à moda europeia, né? Literalmente. Nós trouxemos o modelo de lá para cá. Então, já houve, sim, essa adequação e essa referenciação, e para fins de compliance, né, os descumprimentos de data privacy, assim como descumprimentos de cybersecurity, eu queria até aproveitar aqui o momento, porque a gente vai falar isso no Summit, a gente está num momento que não é só a própria LGPD. Fez 2 anos agora, que nós estamos em abril, né? Entramos em maio, né? Viramos abril para maio, a resolução 4658 do Bacen, de segurança cibernética, que acaba conversando alguns artigos com a LGPD, que teve alterações no final do ano passado pela resolução 4752, acabou de sair praticamente aí publicado no dia 4 de maio, que foi ontem,
a resolução conjunta do Bacen e do CMN número 1 sobre Open Banking, que fala também de consentimento do cliente para poder compartilhar dados de Open Banking, que também conversa com a própria LGPD. É desse ano a circular 3979, do programa relacionado do risco operacional, né, 3979 de 2020, e é desse ano a 3978 de combate à lavagem de dinheiro, que fala sobre, por combate à lavagem de dinheiro, para cumprir com essa regulamentação, ter que apresentar os dados pessoais, que é uma exceção de consentimento. A gente está falando de combate à fraude, combate à lavagem de dinheiro. Então, a gente tem que pensar todo esse arcabouço aí junto para poder trabalhar o compliance. Muito bem. A Ari Guerra comentou, ela fez uma seguinte pergunta: costumo comprar dado cadastral de empresas Eu acho que é externas? o Ari. Eu acho que é o Ari. Ari Guerra. É o Ari mesmo. É o Ari. Da Correto. Porto Seguro, Patrícia. Quais são as É o Ari. recomendações de vocês para eu não ferir a LGPD? Não comprar mais dados cadastrais, né? Entendeu? Essa é a solução, entendeu? Então, a recomendação é assim, tem que verificar a origem, né? Assim como a gente fala, siga o rastro do dinheiro, siga o rastro dos dados pessoais. Aquele com quem você está trazendo alguma parceria, né? Quando a gente fala aquisição de base, a gente tem que sempre olhar, porque muitas vezes aquilo ali vai te dar um direito de uso daquelas informações, vai ter que ter algum tipo de documentação. Você não pode ter negócio oficioso, né? Tem que estar oficial. Da onde vem aquela base? Aquela base tem que ter na sua política de privacidade expressa para aqueles titulares que aquela base seria compartilhada com um terceiro. E na verdade, Patrícia, aviso de que aquela base iria ser compartilhada. Então, Ari, tem que ter muito cuidado com isso agora com a nova legislação, porque aumenta o seu risco. Você vai ter que fazer um due diligence ali de privacy risk em cima dessas bases de dados que venham de terceiros. Patrícia, e dados pessoais não se vende, se usa, né? Exato. O que você faz... Eu não posso vender um dado pessoal para você, entendeu? O dado pessoal você tem o direito de utilização, sabendo a fonte, né? E para que vai ser utilizado? No Brasil, nós usamos um termo em cima de licença de uso, né? Você vai fazer uma prestação de serviço, né? Você não faz um contrato de compra e venda, né? Você pode fazer de parceria, de prestação de serviço, de licença de uso de base de dados, são, digamos, esses os regimes jurídicos adequados aqui. É que nem a gente falar assim que no Brasil, juridicamente, você não faz venda de órgão, você faz doação de órgão, né? Quer dizer, em cada país, pelo seu regime jurídico, o que você pode e o que você não pode. Nos Estados Unidos, por exemplo, o próprio CCPA, que fala de privacy, que fala de privacidade para dados de consumidor, fala de compra e venda de dados. Lá eles têm regime jurídico de compra e venda de dados. No Brasil, o que você faz são outros regimes. É licença de uso, é prestação de serviço, é parceria, tá? Só para a gente não usar o vocabulário adequado. E utilização da informação para determinado fim, né? Porque mesmo eu ter um dado pessoal para fazer um marketing, por exemplo, já vai ficar mais difícil essa situação, né? Entendeu? Fazer uma mala direta. Então, tem que prever. Outro dia a gente estava com uma instituição de ensino que eles estão trabalhando um aplicativo com um parceiro e depois aquela captura de dados pessoais de alunos vai poder ter uma oferta de seguro-saúde, uma oferta para cartão de crédito estudantil e assim por diante. Então, se quando você fizer a adesão ao aplicativo, o termo de uso e a política já disser que aqueles dados serão compartilhados com os parceiros e que poderão ter ofertas para finalidade, né, de produtos e serviços relacionados a crédito, a saúde, a universidade, a isso, quanto mais detalhado e específico, mais adequado dentro da LGPD, porque ela fala nos seus princípios, no artigo 6º, que eu preciso informar a finalidade específica.
e usa o termo, a palavra finalidades específicas. É assim que a gente fica em conformidade com a LGPD. Não dá mais para escrever um parágrafo de finalidade genérica, falar assim, só para fim de comunicação, né? Você tem que detalhar mais, senão você não fica em conformidade. Okay. Deixa eu aproveitar a pergunta do Cristiano Porto. Ele perguntou assim, como ficam as empresas que vendem leads? Grandes players fazem isso, onde o cliente ainda não solicitou o crédito. Então, não entra na base legal de proteção ao crédito, pois estão tentando capturar o cliente. É isso então, mesmo? Então, é que vai depender um pouquinho, a gente já fez essa análise lá no escritório, né? Às vezes as pessoas dizem assim, o cliente é um lead. O lead, às vezes, ele é um profile, ele é um perfil. Eu tenho aquele perfil tem uma intenção de querer um crédito, porque eu vi que aquele perfil navegou e na sua navegação ele teve um comportamento, então eu poderia conseguir apresentar para ele algumas coisas. E assim hoje é possível quando eu consigo mapear via navegação de celular, via navegação de browser. O que acontece com essa legislação é que quando eu estiver fazendo mapeamento de navegação específico, se eu puder mandar uma mensagem dizendo Patrícia, ou seja, eu estou identificando inclusive a pessoa, eu já teria que ter tido uma informação para ela de que a navegação tinha cookie. Aviso prévio de cookie é obrigatório nessa legislação. Então, eu não posso ficar tagueando, cucando, sem ter tido esse tipo de aviso, né? Então, tem que ter um cuidado metodológico. Como que eu estou fazendo isso? Agora, se eu faço genérico, todo mundo que tem aquele perfil de navegação vai ver um anúncio, vai ver alguma coisa relacionada àquele lead. Eu consigo mandar para todos dentro do meu aplicativo. Que tiver aquele perfil vai ver uma mensagem de oferta de crédito, mas eu não falo que é a Patrícia, que é o Mauro, tá? Aí eu já consigo trabalhar sem ter precisado antes fazer o aviso e o consentimento. Então, a gente estuda hoje, tem que fazer todo um trabalho que é chamado do Privacy by Design, para entender qual é o fluxo, qual é a metodologia, e aí fazer a adequação conforme a lei. Dependendo de como que é a abordagem, ou eu preciso ter feito o aviso antes, ou eu consigo falar genérico, ficar mais anonimizado. Ou seja, os leads podem continuar, depende da forma de como ele vai continuar. O how to do faz toda a diferença, né, Mauro? Logicamente. É verdade. Muito bom. Ótimo. O Evandro Pereira, de Belo Horizonte, temos pessoas de Belo Horizonte aqui também na nossa live. Ele perguntou assim, as fichas cadastrais que já pedem autorização no rodapé para autorizar consulta ao Bacen, terão que ser alteradas para autorizar para uso mais amplo? Então, acho que a pergunta dele já é uma resposta, né? Se eu quero usar para um uso mais amplo, que não seja cumprimento de obrigação legal, que não seja proteção de crédito, combate à fraude, a LGPD traz exceção de consentimento. Então, tudo aquilo que eu não encaixar nas exceções de consentimento, que eu quiser usar para coisas mais amplas, aí eu vou ter que ampliar, vou ter que colocar mais uma linhazinha e vou ter que dizer que outras finalidades são essas na ficha cadastral. É porque nós estamos falando de coisas distintas, né? LGPD e Bacen. Tá? Sim, mas é que às vezes a pessoa quer matar dois coelhos com uma cajadada só. Né? Então, ele quer aproveitar uma ficha cadastral para uma finalidade, para uma captura de dados que você tem uma oportunidade de input na base, e aí ali capturar também. Só para dar um exemplo, a gente está fazendo situações similares com a área da saúde. O hospital, no momento da internação, pode já fazer algum tipo de aviso em que aquele paciente consente alguns outros tratamentos de dados pessoais que sejam além daquele específico do procedimento que ele vai realizar. Ele pode marcar ou pode não marcar, mas isso já tem sido atualizado nas fichas de internação, por exemplo. Na ficha de internação. Aí se ele não marcar também, não é internado, né? Não tem problema. Não é isso. Isso não evita a internação. Você aproveita o momento daquela ficha que você já tem um preenchimento cadastral para também pedir se ele dá o consentimento para esses outros tratamentos de finalidade que vão além das finalidades específicas de internação, que foi isso que ele perguntou sobre a ficha cadastral de Bacen. Se eu quiser ampliar, se eu quiser ir além daquelas finalidades, eu deveria já mexer naquela ficha e escrever essas outras finalidades? Sim, é essa que é a resposta. Ok.
Temos mais uma pergunta da Carmen de Queiroz, está participando muito aqui com a gente. Ela perguntou assim, como ficará no caso do uso da inteligência artificial? Digo no caso dos celulares, principalmente, prestação de serviços, captura de dados sensíveis, fraudes. Oi, O que Carmen, vocês dizem sobre? a gente tem falado muito do assunto da própria uso da inteligência artificial. De novo, é muito importante ter uma coerência com quando eu uso uma tecnologia, com qual finalidade que eu vou estar utilizando e qual foi o tipo de ciência que eu dei para o titular do para que eu estaria utilizando aquela tecnologia. Então, por exemplo, se eu estiver utilizando a inteligência artificial para combate à fraude, isso está dentro de dados sensíveis, inclusive na legislação, no artigo 11, na letra G. E eu não preciso de consentimento, mas eu tenho que fazer o aviso para cumprir com o princípio da transparência. Avisar quer dizer, estou usando, independente da sua concordância, ou seja, estou usando. Consentimento é que traz o concordar ou não concordar. A ciência quer dizer aviso, né? Aviso prévio de que aquilo está tendo essa utilização. Mas se eu, a partir do uso daquela inteligência artificial, capturo informações, eu posso, pegando o rosto de alguém, saber até o humor daquela pessoa. Eu sei cor de pele, eu posso conseguir extrair até religião, juntar com geolocalização, com outras coisas, e eu começar a fugir daquela finalidade inicial, que eu tinha exceção de consentimento, no caso, o combate à fraude e a própria proteção de segurança que está no artigo 11, letra G, aí eu vou precisar do consentimento. Isso aconteceu no varejo. Usar reconhecimento facial com inteligência artificial para, com câmeras, visualizar a experiência de consumidor. Uma coisa era usar para fins de proteção da loja, para combate ali ao furto. Outra coisa é para eu saber se a pessoa está olhando o produto, se ela está feliz ou ela não está feliz. E aí capturar aquilo na base de dados. Então, o IDEC, no ano de 2019, notificou uma série de instituições, ainda sem a LGPD estar em vigor, já questionando sobre esse tratamento de dados pessoais. O metrô de São Paulo tem uma ação que está correndo justamente também pelo mesmo tipo de utilização. Então, volto à resposta que eu dei para o Mauro. O how to do faz toda a diferença. Então, tem que ter uma coerência. Às vezes, dentro de um grupo econômico, eu tenho instituição financeira, posso ter indústria, posso ter seguradora, operadora de cartão, né, que tem tudo isso no mesmo grupo. Às vezes um capturou o dado, vai para o Data Lake. Aí os outros querem usar aquele dado. O primeiro que jogou o dado no Data Lake tinha que ter feito o aviso que o dado ia ser compartilhado nas demais empresas do grupo. Tinha que ter listado as finalidades todas que o dado seria utilizado. Se não, ele jogou o Privacy Risk dentro do Data Lake, os outros que usarem vão ter problema. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar desde o iniciozinho do input do dado na base. Ótimo. O Carlos de Souza, ele fez a seguinte pergunta. Com a LGPD, eu preciso de uma autorização prévia do cliente para consultar as suas informações com os meus parceiros? Exemplo, SPC, Serasa, CadLink. Não, Carlos, não. E acho que talvez o Carlos seria super legal participar do Summit para entender melhor. Dependendo do motivo da sua consulta, se a sua consulta é proteção de crédito, combate à fraude, confirmação de identidade, autenticação de titular, tudo isso tem exceção de consentimento, que você não precisa da autorização para poder fazer a consulta. Se você depois quiser usar essa informação para outra finalidade, aí quando você disparar a informação para aquele titular, você tem que avisar ele da mudança de finalidade, ele tem que poder ir para o seu site e aí ele pode se excluir da sua base caso ele não concorde com a finalidade nova. Tá? Mas isso a gente vai detalhar mais no Summit. Eu acho, Camila, que já deu para dar um bom esquenta aqui, não foi? Gente, temos muitas perguntas. O pessoal vai ter que participar do Summit. Estamos nos minutos finais aqui da nossa live, pessoal. Então, peço para vocês comentários aí finais, para nós
podemos partir para o encerramento. Temos muita pergunta. Infelizmente, não vamos conseguir responder todas hoje, mas eu acho que deu para ter um aquecimento muito bacana aí com vocês. Camila, antes do final, eu queria comentar com a Patrícia. O que o Carlos falou foi bem pertinente, sessão nostalgia, porque no Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, quando ele foi lançado, para se consultar o meu crédito, na hora da loja lá, eu tinha que autorizar a consulta do meu crédito. Não tinha um artigo em relação a isso? Não, então, nós estamos falando no CDC, artigo 43, que fala da formação de uma base de dados. Não é autorização, é ciência. Eu tinha que informar ciência, tinha que fazer. Inclusive os bancos faziam isso. É ciência, não é autorização. Nunca foi autorização. É ciência. Eu tinha que avisá-lo que foi formada uma base de dados com o nome dele. Okay. E agora, como a gente tem um cadastro positivo, você entra na base e depois você pode pedir para sair da base. Também é mais ou menos a mesma lógica. Mais ou menos a mesma lógica. Ok. Camila? Pessoal, por hoje encerramos. Camila, o pessoal perguntou como é que vai ser o Summit. Você tem que contar para eles o que vai ter nos dias do Summit. Vou contar para vocês. Eu vou até projetar aqui rapidamente, só para vocês entenderem como que vai funcionar a jornada, para vocês entenderem um pouquinho. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Legal. Pessoal, como que vai funcionar a nossa jornada do Summit LGPD? Ele está no formato digital. Nós tivemos agora nosso primeiro lançamento, que é a live, né, para dar esse overview, esse aquecimento aí com vocês. Nós teremos 4 episódios. Então, o primeiro episódio vai ser no dia 9 de junho, das 19 às 21 horas. Cada episódio tem uma duração de 2 horas. Então, nós vamos falar no primeiro episódio da contextualização sobre a GDPR. No segundo momento, que é o segundo episódio, vamos fazer um talk show sobre a LGPD na visão do titular de dados, trazendo um pouco das características da lei brasileira no mercado brasileiro, na nossa realidade, que isso é importante. Então, isso vai ser no dia 17 de junho. No episódio 3, vai ser no dia 18 de junho também, falando um pouco de casos práticos aplicados aos negócios no setor financeiro e aos demais contextos. Isso é importante porque tanto a aplicação para o setor, como o que está acontecendo nos demais setores também. Então, você tem essa visão 360 do que está acontecendo, né? Para contextualizar. E aí nós fechamos com o 4º episódio para falar sobre o que vem por aí. Então, a gente vai fazer um fechamento da jornada, trazer um wrap-up, trazer as novidades que teremos aí em relação à LGPD. Então, nós vamos ter esses 4 episódios depois da live, em junho, dias 9, 17, 18 e 19, com duração de 2 horas. Essas informações vocês podem acessar no site do INF, vocês vão encontrar lá maiores informações sobre detalhamento de cada episódio, sobre quais assuntos vão ser tratados, né, quais são os principais assuntos dentro de cada macrotema, e vocês podem conferir lá no site do INF, inf.com.br. Tá bom? E nós teremos a Patrícia, o Mauro da Credilink e outros especialistas, tanto trazendo uma visão jurídica, como também visão do mercado. Né? Isso é importante para todos também entenderem como que vai ficar essa aplicação aí na sua realidade. Aí nós da Credilink queremos muito focar nessa parte de crédito e fraude nesse novo momento, porque nós estamos vivenciando muita coisa em relação a crescimento de CPFs. Eu posso rapidamente, Camila, passar alguns vídeos, não, um pouquinho do assunto que nós queremos falar para frente, né? Pode ser? Só temos 2 minutos para ser bem breve, Mauro. A gente já estourou no nosso tempo. Tá ok. Tá bom, por favor. Só um aí, só para o pessoal ter ideia de alguma... Aqui Deixa eu ver. Não, eu queria falar do crescimento do CPF. Tá, um assunto interessante, que só que eu vou colocar aqui rapidamente, é o crescimento que nós tivemos de CPFs no Brasil, com esse momento de pandemia. Porque muitos CPFs que não estavam regularizados, foram regularizados, já estão no mercado para crédito.
e a parte de óbito também, que realmente nós tivemos um crescimento muito grande. Pode voltar. Então, isso aí são assuntos que eu quero falar no dia do evento. No site do INPE vocês encontram a programação detalhada, né? Nós temos todo o detalhamento lá. Acho que o mais importante hoje foi tirar as principais dúvidas, que são aspectos jurídicos e aspectos de implementação também, que todo mundo comentou aqui. Muitas perguntas também não foram respondidas, também até pelo tempo, mas eu acho que deu para ter um aquecimento muito bacana. E nos acompanhe aí para vocês terem acesso aí à próxima jornada. Patrícia, é contigo. Perfeito. Não, acho que agora a gente faz o encerramento, convida a todos para estar com a gente no Summit, né? Também acredito, né, Camila, que esse conteúdo fica disponível gravado depois do próprio Summit para aqueles que precisarem acessar e compartilhar. E temos que nos atualizar. Acho que deu para dar um panorama, ver que temos muitas regulamentações, há dúvidas práticas e a gente vai ter esses debates, essas apresentações para poder discorrer aí com vocês, né? Eu vi que o último que chegou aí um pouco atrasado perguntou como vai ser o policiamento da aplicação da legislação. Sim, uma das emendas da medida provisória 959 justamente está cobrando isso, que saia a autoridade de proteção de dados pessoais. Em princípio, o fiscalizador, a vigilância da LGPD é feita pela ANPD, né? É dela que deveria ser aí todo esse mandato de fiscalização e está sendo cobrado que ela seja instituída, precisam ser indicados os 5 diretores pelo presidente e que isso aconteça com pandemia, sem pandemia, mas tem que ser antes da própria entrada em vigor da legislação. Então, acho que esse é o nosso encerramento para a noite de hoje e aguardamos vocês para o nosso Summit. Muito obrigada. Eu agradeço também a todos vocês e realmente vamos ter muita novidade, tá, em relação a crédito, a fraude, em confronto com a LGPD. Exato. Ok, gente? Uma boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nos encontramos aí nos próximos episódios. Patrícia, Mauro, se vocês puderem aguardar um instante enquanto todos encerram, por favor, só para a gente fazer um fechamento.